dando glória a Jesus por isso, tá bom? Eu vou dar oportunidade à pastora Tereza, que entra pela glória de Deus. Ela tá aí, vamos chamar Tenerife, Espanha, pela glória de Deus, a primeira da Espanha, pela glória de Deus. Seja bem-vinda, minha pastora, pela glória de Deus. Tá com oportunidade. Então, eu quero desejar paz para todas as irmãs. Não? Amém. Não conheço assim pessoalmente ninguém, só a pastora Ed e seu esposo, mas sei que somos todos da família de Cristo, não? E quando a pastora falou comigo sobre o tema, não, que é sobre a fé, qual o tamanho, parece, não estou equivocada, qual o tamanho da sua fé? Então, eu, assim, resolvi falar alguma coisinha sobre a fé. Não é muito tempo, não. De verdade, eu falo muito, mas vou tentar reduzir para falar alguma coisa e depois deixar uma pergunta para nós, como a pastora Ed já falou, que trabalham aí na obra de Deus. De verdade, é preciso, porque quando Paulo fala sobre a fé, não? Ele deixa bem claro que a fé não tem nada a ver com as obras, ele está falando do fundamento da fé. Mas, para que essa fé seja realmente aprovada, aí é onde nós pegamos Santiago, né? Que ele vai dizer que se essa fé ela não tem prática, ou seja, Deus conhece a nossa fé interior, mas eu só mostro a minha fé para as outras pessoas que não podem ver meu coração através da prática que eu tenho. Então, isso é a fé em prática. Isso é muito importante, mas eu queria falar um pouquinho sobre o que é a definição bíblica de fé. Um pouco. Então, de acordo com o cristianismo, né, se nós vamos ver que a fé é uma firme confiança nas promessas de Deus, certo? Em coisas invisíveis para nós, apesar que são certas como o ar que respiramos, e a melhor definição de fé é a que encontramos no livro de Hebreus, que está no capítulo 11, no versículo 1. Vou ler e vamos falar alguma coisinha sobre isso. Que vai dizer assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Acompanharam comigo? Leram aí comigo? Então, essa definição de fé nos ajuda a ver o que ela é, o que a fé bíblica é e o que ela não é. Vale? Porque, de acordo com essa passagem, a fé não é simplesmente um pensamento positivo, que tem muitas pessoas que acreditam que a fé é um pensamento positivo, tipo assim, na época da Copa do Mundo, da seleção brasileira, né? Que era muito famosa, agora não tanto, por causa desses problemas aí. Vamos todo mundo juntar nossa fé e essa corrente positiva vai trazer um resultado que a gente vai conseguir, que eles vão conseguir ganhar. Ou seja, não importa que trabalharam para isso ou não. A fé não é isso, segundo a Bíblia. Então, por quê? Vai mudar essa realidade. E também trazendo para o campo particular, existem pessoas que pensam que a fé é mentalizar alguma coisa. Eu tenho uma certeza, uma convicção, então eu vou mentalizar isso e isso vai acontecer, porque eu estou mentalizando. Aquela fé é mais assim, tipo zen, tipo coisas de pensamento positivo. Essa não é a fé bíblica. Então, outros pensam que fé é uma espécie também de concordância mental. Por exemplo, eu tenho fé e uma amiga minha está ali, não é nem cristiana, não segue o cristianismo mesmo, que a Bíblia ensina, mas se ela tem fé e eu também, a gente junta a nossa fé e as coisas vão acontecer, vale? Mas se a gente fizer uma investigação, uma pesquisa, nós vamos ver que muitas pessoas dizem que acreditam em Deus, e se a gente pergunta, ou se aprofunda nessa pesquisa, nós vamos ver por que Deus essa pessoa acredita, em que Deus essa pessoa está acreditando, em que Deus, com letra minúscula, essa pessoa está colocando a sua fé. E aí nós vamos ver que não é bem assim, que a Bíblia está nos dizendo. Então, nós podemos deduzir que a fé, preste atenção nisso que eu vou falar,
significa coisas diferentes para pessoas diferentes. A fé, essa palavra que também é confiança, fidelidade, que tudo vem do grego, que é a fé, significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, para que entendamos melhor sobre essa fé, que é a bíblica, que nós outros temos que seguir a descrição da palavra de Deus, o texto que nós lemos, e eu vou repetir, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Então, eu tenho que perguntar, que coisas são essas que eu espero e que fatos são esses e que se refere a determinada realidade que são invisíveis para nós, ou para mim, ou para você. Então, por exemplo, a ressurreição de Cristo, que passou há 2000 anos atrás. Eu não estava lá. Você estava? Eu creio que ninguém aqui estava lá. Mas nós outros, nós não vimos Cristo sair do sepulcro, nós não vimos isso pessoalmente acontecer, mas nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, que através da palavra de Deus, nós cremos que ele ressuscitou dos mortos, que ele está vivo, que governa o universo, que tem poder nos céus e na terra e que um dia vai voltar como ele prometeu. Então, eu não vejo isso com meus olhos naturais, porque eu não estava lá. Eu não sou tão velha assim, mas eu corro essa informação que a Bíblia me dá e eu confio o futuro da minha alma, o futuro da minha existência, o futuro da minha vida a essa promessa de Deus. Então, fé é essa certeza de que essas coisas que eu não vejo são tão reais como aquilo que eu toco aqui, como o meu computador que eu estou tocando aqui, como essa cadeira que eu estou sentada aqui. Então, por que eu estou definindo isso? Porque muitas pessoas dizem assim, porque a fé é um salto no vazio. A fé não é um salto no vazio. É uma outra coisa. A fé não é um salto no vazio. Por quê? A Bíblia foi escrita por pessoas que andaram com Jesus, sim ou não? Que viveram com Jesus, que testemunharam esses fatos, morreram defendendo essa realidade. Pessoas que foram mortas pelos judeus, pelo Império Romano, e afirmando essa realidade de que Jesus ressuscitou, foi morto, mas que está vivo. Apesar de que antes eles tinham medo, se esconderam, mas quando eles viram a ressurreição, eles mudaram. Pedro, João, tantos outros passaram a ter uma coragem diferente. Então, essa fé que eu estou explicando aqui para as irmãs, ela não é um vazio no escuro, ela é uma confiança inabalável naquilo que Deus promete na sua palavra, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, entende? Que é confirmada historicamente, cientificamente, e por essas pessoas que viram. São fatos, e apesar de que muitos usados para o inimigo tentam mudar, mas a Bíblia é confirmada cientificamente, historicamente, até aí escritores, historiadores que se dizem ateus, mas eles dizem, eu não posso negar essa evidência de que esse homem existiu, que ele morreu e que apareceu. Então, isso que seria fé. Então, o mais importante lembrar que essa fé que nós chamamos de verdadeira é essa fé salvadora que vem ao nosso coração, não por nós outros mesmos, mas essa fé que é operada através dessa palavra de Deus, que a Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo de Deus. Quando ele vem ao nosso coração, ela não é somente um sentimento, mas ela se define por aquilo que você acredita. Eu acredito, porque primeira evidência do que passou dentro de mim, da transformação de quem eu era e quem eu passei a ser. Como que eu recebi, não? O que ela mudou em mim, assim como mudou Pedro, que teve medo, que se escondeu. Todos fugiram. Só João ficou lá no sepulcro, durante a crucificação, sabendo que podia ser morto. Entendeu? Por quê? Por que isso é importante eu entender?
Porque ela vai se definir por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu sinto dentro do meu coração. Pois uma pessoa pode até ter uma fé, pode até ter fé, dizer, eu tenho fé, mas fé numa mentira, fé no erro, fé na Maria, fé na Joana, fé em outra coisa só, em outra coisa qualquer. Então, o que vai mudar a fé que nós temos, se ela é verdadeira ou não, presta atenção, se ela não é um erro, é a fé naquele objeto que nós temos. Porque eu creio em Jesus, por quê? Porque a palavra de Deus confirma que ele existiu. Não precisaria nem a ciência. Hoje a ciência já confirmou muita coisa. Nós, de vez em quando, vimos achados aí arqueológicos e tudo, e que confirma essa fé. Mas nós cremos, na verdade, que Deus nos fala através da sua palavra. E nós queremos viver essa verdade, porque nós cremos em Deus, principalmente por essa experiência que nós temos. Então, a pessoa que diz que crê em Deus, aí muitas pessoas, eu conheço muita pessoa, na minha família mesmo, eu creio em Deus, mas aí você pergunta, em que Deus você crê? Às vezes é um Deus assim, né? Que está assim num lugarzinho, né? Tem pessoas que você pergunta. Pois para muitos, Deus também é outra coisa. Eu creio em Deus. E para muita pessoa, Deus é aquele velhinho que está sentado numa nuvem, tocando harpa, e que olha todo mundo com muito amor, e que todos podem fazer o que for, que na hora final todo mundo vai para o céu, não tem problema nenhum. Por quê? Mas esse não é o Deus que a minha Bíblia diz. A minha Bíblia diz que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Entende o que eu estou falando? Então, esse não é o Deus verdadeiro. Então, a fé, preste atenção, a fé bíblica, ela vai se definir com a relação do objeto da nossa fé, que no caso aí é Deus. E ela não é simplesmente um sentimento. Ela não é simplesmente... Agora, a fé verdadeira não é produzida por nós mesmos, tá? É aquilo que o Espírito Santo traz ao nosso coração. É aquilo que, se nós somos cegos em delitos e pecados, se Deus não abrisse nosso coração, por sua misericórdia, nós jamais entenderíamos essa fé que vem dele, não? Então, e se ele não nos tocar, nós também não vamos entender isso. Agora, para que nós continuamos e para que nós não sejamos incrédulos, como tem muito que a pessoa pode falar da palavra de Deus, mas ele não é tocado, ele não abre o coração para que Deus fale para ele, não vai acontecer nada. Então, essa pessoa vai morrer cego, enganado, crendo que o Deus dela é aquela estátua, porque ele tem fé naquilo ali. Então, fé, como eu já tinha dito, já quase terminando, ela não é um salto no vazio, um salto no escuro, como alguns dizem. É uma confiança plena na revelação de Deus, na verdade eterna das Escrituras Sagradas, das quais a ressurreição de Cristo é a principal dela. Por que estou dizendo isso? Isso é muito importante. Hoje em dia, há muitos teólogos liberais por aí tentando dizer, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela só contém. Jesus foi só um profeta. Eles tentam mudar essa palavra de Deus. Timóteo diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada, é apta, é útil, não? Então, em resposta a esse evento, o tema desse evento que foi feito aí, que é qual é o tamanho da nossa fé? Então, o que eu posso responder para a irmã? Quanto mais eu conheço a palavra de Deus e o Deus da palavra, porque quem fala comigo através da palavra é o próprio Jesus através do seu Espírito, sim ou não? João diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem que é essa verdade? A verdade de Deus é Jesus. No princípio era o verbo, aquela promessa lá do Éden, vai nascer um que vai aplastar o domínio de Satanás sobre a raça humana. Então, eu vou ter fé, minha fé vai ser maior, minha confiança vai ser maior à medida que eu conheço a palavra de Deus. Então, por que muitas pessoas dentro das próprias igrejas dizem que têm fé em tanta coisa, mas não é uma fé verdadeira, porque ela não conhece a palavra de Deus? Então, o que eu vou dizer assim? Como é que eu posso exercitar a minha fé? De verdade, eu tenho que orar,
eu tenho que meditar, eu tenho que encher minha mente com as coisas de Deus, olhando as promessas de Deus através da sua palavra, e o Espírito Santo vai testificar com o meu espírito, não? Porque a nossa fé é igual um músculo. Se a gente não exercitar, ela vai ser atrofiada. Judas falou que a fé foi dada uma vez aos santos. A nossa fé, ela não cresce no sentido de que hoje ela está mais pequenininha, amanhã ela está maior, não. O que passa é que muitas vezes nós não exercitamos a nossa fé. Então, se eu sou uma crente, uma cristã, que eu não gosto de ler a Bíblia, eu não tenho comunhão com Deus através da oração, porque quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo, quando eu oro, eu falo com Ele. Então, a gente vive aí, a providência fala comigo pela palavra, Deus também fala. Então, vai sendo, então, essas promessas dizer, entendeu? Essas promessas de Deus vão fazer cada dia mais eu estar firmada, eu conhecer. Todos os dias eu tenho que exercitar a minha fé. Então, para alguns, há alguns segmentos evangélicos que não acreditam dessa maneira. Porque eles dizem, não, já tenho fé, não tem que fazer mais nada, não tem que orar, não tem que ler a Bíblia. Isso está errado. Isso está errado. Nós temos que exercitar a nossa fé, porque senão ela fica atrofiada. Tem muita gente que não tem fé pequena, não, ela tem fé atrofiada. Você lembra o grão de mostaça? Qual era a diferença? O problema aí, ela é pequenininha, mas por que ela fazia grandes coisas? Porque ela era uma fé ativa, que se metia por pedra, por tudo, e ela ia. Não, a obra que ela vai ter é grande, é coisa grande. Então, todo dia eu tenho que gastar tempo com a leitura da palavra de Deus e conhecer Amém. A Bíblia, para que a minha fé cresça. Aí Amém. Eu vou fazer a obra, eu vou praticar tudo aquilo aí que vocês estão fazendo, mas eu vou ver, não, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que mostrar ao mundo que a minha fé ela é autêntica, através Amém. Da prática Glória que eu faço. E para terminar, Amém. Eu vou ler no grego, eu vou ler no grego uma... Amém. O que está em Romanos 10, no versículo 17, que diz assim, e muita gente lê esse versículo errado e interpreta errado. Romanos 10, que ela lê em grego, 17. Amém. Romanos 10, 17. Eu vou ler primeiro em português, depois eu vou mais ou menos explicar assim no grego. De sorte que, encontraram? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Entenderam? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos lá ler no grego, vou traduzir no grego esse versículo para vocês. Realmente, a confiança precedente do que se ouve. Realmente, a confiança é precedente do que se ouve. O que foi traduzido aí para o português, de sorte que a fé vem pelo ouvir. Mas o que se ouve através da declaração do ungido. Quem é esse ungido que a Bíblia está falando? Cristo, a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Então, eu quero ver o tamanho da minha fé. Se tua fé hoje é pequena, não são os problemas que vão mostrar a medida da minha fé. Vai ser o conhecimento que eu tenho de Deus, de Jesus, através da sua palavra. Que muitas pessoas dizem, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é isso. O versículo não está dizendo isso. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir através da palavra de Deus. Quem é Cristo? Quem é Deus? O que Ele prometeu para mim? Sua ressurreição, a transformação que Ele fez e que Ele faz hoje. Amém? Então, queremos ter uma fé Amém. bem gigante. Vamos conhecer a Bíblia. Vamos Amém. Estudar a palavra Amém. De Deus. Vamos Amém. Orar e vamos ler. Vamos buscar a Deus. Amém. Pela glória de Deus. Irmãs. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Muito edificante pela glória de Deus. Amém.